Existe uma frase que tem aparecido com mais frequência do que muitos gostariam de admitir. Não dita em tom de brincadeira, mas com convicção emocional. Os homens deveriam deixar de existir. Quando alguém ouve isso pela primeira vez, a reação natural é pensar em exagero, provocação ou ironia. Mas quando a frase se repete em contextos diferentes, com intensidade crescente, ela deixa de ser ruído. Ela se torna um sintoma. O que você vai ouvir agora não é um ataque às mulheres. É uma análise psicológica de um fenômeno emocional e social que está acontecendo diante dos nossos olhos. Para entender essa fala extrema, precisamos começar pelo básico. Emoção não nasce do nada. Emoções intensas são quase sempre respostas a experiências intensas. Nenhum grupo humano desenvolve hostilidade coletiva sem um acúmulo prévio de dor, frustração ou sensação de injustiça. A mente humana não cria inimigos por lazer. Ela cria inimigos para dar sentido ao sofrimento. Muitas mulheres que verbalizam esse tipo de frase não estão falando de homens como indivíduos. Elas estão falando de uma categoria simbólica. O homem, nesse discurso, deixa de ser pessoa. Ele se transforma em arquétipo. Poder, opressão, abandono, violência, frustração. Psicologicamente, isso é chamado de despersonalização. Quando a dor é grande demais, o cérebro simplifica o mundo. É mais fácil odiar um grupo do que lidar com histórias complexas, contraditórias e ambíguas. O ódio oferece clareza emocional imediata. Muitas dessas mulheres passaram por relações ruins, abusivas ou profundamente decepcionantes. Outras não passaram, mas cresceram ouvindo narrativas constantes de medo e desconfiança. O cérebro aprende por experiência direta, mas também por repetição simbólica. Histórias, redes sociais e discursos moldam percepções emocionais. Quando experiências negativas se acumulam sem elaboração psicológica, surge o ressentimento. Ressentimento não é raiva momentânea. É raiva que não encontra resolução. O ressentimento precisa de um culpado fixo. E quanto mais genérico o culpado, mais fácil manter a narrativa viva. Nesse ponto, a frase "os homens deveriam deixar de existir" raramente é literal. Ela é um grito de exaustão emocional. É a linguagem extrema de alguém que sente que perdeu controle, segurança ou dignidade em relações passadas. O problema é que o cérebro, sob dor, não busca justiça, busca alívio. Outro fator importante é a dinâmica de validação social. Quando discursos radicais recebem aplauso, curtidas e reforço, eles se intensificam. A mente humana aprende rápido. Quando eu falo assim, sou ouvida, o radicalismo vira identidade. Em psicologia social, isso é chamado de polarização afetiva. O grupo se fortalece pela oposição, não pela construção. A dor individual se transforma em ideologia coletiva. E ideologias raramente toleram nuance. Existe também um elemento de poder psicológico nessa fala. Dizer que o outro não deveria existir é uma tentativa simbólica de inverter papéis. Quem se sentiu impotente, invisível ou dominado tenta recuperar poder pela linguagem. A palavra vira arma emocional. Isso não significa que a dor não seja real. Significa que a forma de expressá-la se tornou destrutiva. O ponto crítico é quando o discurso deixa de ser catarse e vira identidade fixa, quando a pessoa já não quer entender, apenas vencer. Nesse estágio, o ódio já não protege, ele aprisiona, porque ao reduzir o outro a um inimigo absoluto, a pessoa também reduz a si mesma. Ela passa a viver em estado permanente de alerta. Existe ainda um ponto que quase nunca entra nessas conversas, não por falta de relevância, mas por desconforto. Em praticamente todas as sociedades modernas, são os homens que continuam sendo obrigados
a se colocar em risco quando o sistema exige. Em muitos países, apenas homens são convocados compulsoriamente para o serviço militar, não por escolha individual, mas por expectativa social. Quando há guerra, conflito ou colapso, a pergunta nunca é quem quer ir. A pergunta é: onde estão os homens? O mesmo padrão se repete no trabalho. As funções mais perigosas, mais insalubres e fisicamente destrutivas continuam sendo ocupadas majoritariamente por homens. Mineração profunda, construção pesada, plataformas de petróleo, redes elétricas de alta tensão, coleta de lixo, trabalhos em altura, confinamento, risco químico e biológico. Não porque homens gostam disso, mas porque alguém precisa fazer, e historicamente essa responsabilidade recaiu sobre eles. Essa é uma realidade estrutural, não uma opinião. O conforto cotidiano da sociedade moderna depende de trabalhos que a maioria das pessoas não gostaria nem conseguiria realizar. Isso não diminui mulheres, mas desmonta a fantasia de que uma sociedade funcionaria da mesma forma sem homens. Quando alguém diz que os homens deveriam deixar de existir, raramente está pensando em saneamento básico, energia, infraestrutura, transporte ou defesa. Está pensando apenas na dimensão emocional da própria dor. A psicologia chama isso de pensamento seletivo. A mente escolhe apenas as partes da realidade que reforçam a emoção atual. O problema não é criticar comportamentos masculinos nocivos. Isso é necessário. O problema é apagar completamente a função social, histórica e estrutural dos homens, como se eles fossem apenas uma abstração inconveniente. Nenhuma sociedade sobrevive baseada apenas em ressentimento. Ela sobrevive baseada em responsabilidades assumidas. Curiosamente, muitas das pessoas que verbalizam esse tipo de frase vivem em estruturas sustentadas exatamente por esse trabalho invisível. Isso não invalida a dor, mas revela uma desconexão perigosa entre discurso e realidade. Psicologicamente, isso acontece quando o sofrimento pessoal se torna o único critério de verdade. Tudo o que não dialoga com essa dor passa a ser ignorado, minimizado ou desumanizado. E quando um grupo inteiro é reduzido a vilão abstrato, a empatia desaparece. A ironia é que essa mesma lógica já foi usada contra mulheres no passado, e com resultados desastrosos. A maturidade emocional começa quando se reconhece que dor não autoriza desumanização. Homens não são descartáveis, mulheres não são inimigas. São grupos humanos imperfeitos, interdependentes e necessários. A ideia de exclusão total não nasce da força. Nasce do esgotamento emocional sem elaboração, e toda ideologia baseada em exclusão termina do mesmo jeito: mais divisão, mais ressentimento e menos humanidade. Quando alguém diz que o outro não deveria existir, o que essa pessoa está dizendo, no fundo, é: eu não sei mais como lidar com o que vivi. E essa frase, por mais agressiva que soe, revela fragilidade, não poder. O extremismo emocional sempre nasce da incapacidade de integrar experiências dolorosas. O futuro não pertence a quem grita mais alto, pertence a quem consegue pensar mesmo quando dói. Entender isso coloca você quilômetros à frente do debate raso, porque maturidade psicológica não escolhe lados, escolhe lucidez. Se você chegou até aqui, já percebeu que o problema não é gênero, é dor não elaborada se transformando em ideologia. Pense nisso antes de reagir com ódio automático. Compreender é sempre mais difícil e sempre mais poderoso. Obrigado por assistir.